Vamos agora para a palavra do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos ficar aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é 16. Atos 16, versículo... Atos 16, vamos ler o versículo 25 e o 39. Diz assim o versículo 25 e depois o versículo 39. Diz assim: está meio de lado, né? E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, ao tema de hoje, cantavam louvores a Deus. Então, foram ter com eles, esse eles aqui é Paulo e Silas, e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Deus bendito, santo é o teu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Deus da igreja, Deus do Brasil, Deus do Rio de Janeiro, Criador de todas as coisas, das visíveis, das invisíveis, tronos, soberania, governo, autoridades, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, e tudo é para ele. Eu te louvo porque te reconheço como a maior autoridade desse mundo, é Jesus. E descansamos em ti, Senhor. Usa minha vida, minhas cordas vocais, destape os ouvidos daqueles que vão ouvir, inclina o coração daqueles que vão receber a verdade e os liberta para uma vida plena e abençoada. Eu oro no nome santo de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém, 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 amém e amém. Bem forte, irmão, ao Senhor. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos os cooperadores desta casa. Cumprimentando e saudando essa audiência de rádios, nossos irmãos. Estamos aí com uma audiência gigantesca. Nossos irmãos pelos aplicativos, também uma audiência boa. E os nossos amigos que estão aí nos Facebook, estão aí no YouTube e vão nos ouvir pela manhã, tarde, à madrugada. Não sei a hora, eu sei que esta palavra vai mudar a tua história e a tua mente, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. O tema de hoje é: cantavam louvores a Deus. Muitas das vezes, quando nós estamos felizes na carne, né? Quem que já ficou feliz na carne? Dá uma vontade de cantar, não dá? A gente parece que a gente vira um passarinho, né? A gente fica cantando, a gente nem percebe, a gente começa a cantar. A gente nem percebe, a gente começa a cantar por causa da nossa felicidade, porque nós estamos vivendo um momento bom, família tudo bem, né? Harmonia, as contas em dia, nenhuma emergência, filho sem dar nenhuma alteração.
marido e mulher, parece dois anjinhos. Esses momentos é muito fácil louvar, é muito fácil cantar, mas quando enfrentamos um problema com filhos, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, um problema de saúde, parece que se coloca um visgo na boca, que gruda, que nós não conseguimos louvar. Mesmo que a gente às vezes faça um esforço, mas fica quase, a gente entra num tipo de uma depressão. A gente começa a se deprimir por causa das situações e não sai nenhum tipo de cântico para ninguém. Se canta para a mulher, se canta para o esposo, se canta para os filhos, mas quando está em crise não se canta para ninguém, inclusive para Deus. Então isto é um assunto que a gente tem que começar a pensar e a discutir e a nos confrontar. Nós temos que nos confrontarmos, porque nós vamos ter esse tipo de vida durante a nossa passagem aqui. Qual tipo de vida? Momentos bons, momentos ruins. Ninguém vive só momentos bons e também ninguém vive só momentos ruins. Se a gente optar em louvar, em cantar para Deus só quando tiver momentos bons, você sabe que os momentos ruins são muito maiores do que os momentos bons. Então, Deus, nós vamos ficar devendo para Deus. Nós vamos ficar devendo. Então eu quero narrar aqui uma história. Eu espero que a igreja acredite que isto aqui ocorreu com o apóstolo Paulo. Eu quero que a igreja acredite que isto aqui aconteceu com um homem de carne e osso, um ser humano com debilidades, com espiritualidades, com amor, com raiva. Então, um homem que tinha comportamentos variáveis, como nós temos. Quem é que tem comportamentos variáveis? Todos nós. O senhor também, claro. Então, tem dia que eu não tenho vontade de nem abrir minha boca. Tem dia que eu tenho vontade de virar para o lado, assim, eu falo com a minha mulher, eu estou muito chateado, filho, vou virar para cá. E viro e fico virado para o outro lado, que eu estou chateado. Então, e não sai nada, não sai cântico, não sai louvor, não sai obrigado, não sai, mas a gente tem que aprender a conviver com estes momentos e não descontar em Deus. Que nós estudamos na quinta-feira passada, que nós fomos criados, fui criado para celebrar. Quem lembra dessa palavra? De quinta-feira passada, que Deus nos colocou nesta terra com um propósito. Esses momentos aqui são ensaios de cântico, de louvores, são ensaios para a gente voltar, quando estivermos de volta no paraíso, darmos continuidade lá em cima. Então há pessoas que ignoram estes encontros, há pessoas que por qualquer coisa, sabe, não querem estar presente, não querem oferecer a Deus, e vai mentir, vai dizer que em casa oferece, ainda entra em dois pecados, de não amar a Deus e não obedecer a ordem de Deus, ainda comete pecado de mentir, dizendo que em casa oferece igualmente que oferece aqui. É totalmente mentira. São pessoas escravizadas por televisão, por novelas, por seriados, por qualquer coisa te escraviza, qualquer coisa, sabe, te deixa aprisionado. Eu estava escutando uma psicóloga ou psiquiatra, ela dizia que muitas pessoas têm a sua mente sequestrada, sabe, é um perigo quando a nossa mente é sequestrada. Como é que sequestrar uma mente? A tua mente fica agarrada num tipo de pensamento. Então você foi sequestrado por aquele pensamento. Então, ultimamente, a mente do povo está sequestrada por política. Então se fala nisto. Os crentes deixaram de ser crentes.
eles já acompanham tudo sobre o mundo, e na hora da pregação nem aparece nas lives mais, nem aparece nos cultos, não aparece mais. Então, porque a mente dessas pessoas estão sendo sequestradas. Então eu quero te mostrar aqui, não é a minha vida, é a vida do apóstolo São Paulo, que começa no versículo 16. A história começa assim, nós vamos ler do 16 ao versículo 18, depois nós vamos ler do 19 ao versículo 26, depois nós vamos ler do 35 ao 40, se der tempo, tá bom? Então vamos ler do 16 ao 18. Aconteceu que indo nós, quer dizer, ele mais alguém, você leu comigo que no versículo 25, que Paulo e Silas, então quando ele diz nós, ele está dizendo Paulo e Silas. Acontecendo que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito. Esse espírito aqui é um demônio, que muitos crentes que se dizem estão na graça, na superabundante graça, eles dizem que esse espírito não existe. Eu já debati com o super Deus da terra, com o super apóstolo, né? Que sabe que tem aqui, tem tudo, tem super apóstolo, super estado, tem tudo. E eles disseram para mim que esse espírito aqui não é um espírito maligno. Quando Lucas escreveu, ele escreveu errado. Ele não queria falar de espírito, é outra coisa. Então, mas a Bíblia diz que a mulher era possessa de um. Então, se está escrito que ela era possessa, o espírito se apoderava dessa mulher. Então, quer dizer que nessa época do apóstolo Paulo, existia o quê? Espíritos. Existia espíritos malignos que se apoderava das pessoas, como até o dia de hoje existe. Passe à frente, irmão. Então diz que esse espírito fazia adivinhando. Então era um espírito que adivinhava. Não sei se você já passou pelo espiritismo, alguém aqui já foi se consultar com um espírito que adivinhava. Alguém já foi? E eles adivinham. Eles adivinham. Falam tudinho. Falam. Então diz que era um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava lucro, grande lucro aos seus senhores. Então isto aqui acontece nas igrejas de hoje. Há um espírito que não é da parte do Senhor, não é um espírito santo, mas é um demônio que se apossessa de algumas pessoas que estão na frente dos púlpitos e começam a fazer a tal da adivinhação. Então, e as pessoas que não têm o discernimento, elas acham que isto vem da parte de Deus, mas isto não vem da parte do Senhor. Isto é um espírito de adivinhação. Por que Deus não quer que ninguém adivinhe a vida do outro? Porque o amanhã pertence a quem? Então, se o amanhã é de Deus, então por que Deus vai querer que alguém, saiba o que vai acontecer com ela, com ele? Então, se o amanhã é de Deus, então já sabemos que esse espírito é adivinhador, dava lucro, porque a pessoa ia ter essa mulher falou, você passou na rua tal, e eu vi mesmo, eu passei na rua, caramba, então compra aqui qualquer produto que ela vendia, isso aqui tem a bênção, né? Então ela vendia os produtos e dava lucro para o cara que tomava conta dessa mulher. Então diz que dava grande lucro aos seus senhores. Então havia, deixa lá, irmã, senhores, aqui, dava lucro aos seus senhores. Então essa mulher tinha senhores, ou seja, tinha pessoas por detrás dela que a explorava, para ela, quando o espírito se apoderava dela, e ela adivinhava, e as pessoas a quem ela adivinhava, quando as pessoas vão lá na carta, né? Vamos ver aqui a carta aí. É de graça ou tem que pagar? Tem que pagar. Vamos ver aqui naquele bolão, como é o nome? Como é aquele bolão que bota assim? Como é o nome?
É bola de cristal. A bola de cristal, estou vendo. Então o espírito adivinhador, o demônio da parte do mal, e começa, estou vendo. E vê lá na borra do café, vê na fumaça, joga o pozinho para cima, estou vendo. Então tudo para manipular as pessoas. Isso acontece dentro das igrejas. Então diz que dava lucro a essas pessoas. Então não era só um dono que ganhava dinheiro, era vários. Então faturava alto. Havia um faturamento grande. Vamos seguir, irmã. Seguindo a Paulo e a nós, então ela se deu mal. Olha com quem ela foi se meter. Com quem? Com Paulo. Paulo tinha o Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo, quando alguém que vem lá do outro lado, com o espírito do Satanás, fingindo que é o Espírito de Deus, você tem que ter cuidado com isso, gente. Você tem que ter cuidado com essas pessoas que, e eles ficam falando em línguas, quer tomar o lugar, sabe, quer que o pastor fique calado. Então você tem que ter muito cuidado com essas pessoas dentro das igrejas, que elas fazem isso. Então elas ficam fazendo barulhos. Então diz que seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que esse espírito falava, né? Estes homens, Paulo e Silas, são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Ela não conhecia Paulo, ela não conhecia Silas. Como é que ela sabia? O espírito que estava sobre ela de adivinhação falava, mas só o espírito que estava sobre o apóstolo Paulo não era o espírito da maligno, era o espírito de Deus, e o espírito de Deus não se dá bem com o espírito de adivinhação. Eu não sei como é que alguém que diz que tem o Espírito Santo consegue conviver com gente que tem demônios a vida toda. Fica bem, a gente, eu tenho o Espírito Santo, mas eu fico tão bem com essa pessoa que tem um demônio. Você tem que começar a examinar a sua vida, se realmente você está na fé, se o que está em tua vida é verdadeiramente o Espírito Santo. Porque para você se dar bem com gente que gosta de mentir, gente que gosta de fofocar, você está assim, então você tem que fazer um balanço, não é dessa pessoa, que essa aqui já disse que é de quem é. Agora você que diz que é de Deus, tem que ver como é que está a tua vida. Vamos lá. E anunciava o caminho da salvação, e isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito, disse para quem? Para o Espírito, não disse para a mulher, ele disse para o Espírito. Então não é uma mulher, já era um corpo de uma mulher, mas dentro estava um Espírito, que eles chamam aí de vários nomes aí, né? Passa, irmão. Em nome de Jesus Cristo eu te mando. Eu não te peço. Crente não pede ao mal. Crente manda. Entende isso, irmão? Nós não falamos mal, por favor, me dá licença. Como eu fui chamar um presbítero de uma igreja para tirar o demônio da minha irmã, que estava com demônio, falei, ajuda aqui, que eu não conhecia Jesus, falei, ajuda aqui, vem ele cantar corinho com harpa cristã, cantou 300 corinhos, e depois falou, Espírito, dá para você sair? Quando comeu ele, saiu correndo. Então você vê, então quem tem Jesus, faz como Paulo, em nome de Jesus Cristo, eu te... Então quando houver uma situação, você não peça, você tem o Espírito Santo, você manda, retira-te dela, e ele, na mesma hora, saiu. É na mesma, não fica fazendo palhaçada, não é isso, é na mesma hora. A ordem não é dada pelo homem, a ordem é dada pelo poder que está dentro dessa pessoa. Quando ele fala, quando você diz, em nome de Jesus, não é você, é Jesus que está falando ali. Então, acabou o versículo 18, irmão? Acabou? Cadê? Isso. Então, olha o que o apóstolo Paulo fez para merecer o que mereceu, que a gente vai pegar agora do 19 ao 26. Você viu o que ele fez? O que ele fez? Libertou uma pessoa. O que ele fez? Ajudou uma mulher. O que ele fez? Tirou o lucro de um bando de exploradores. Tirou o lucro de um bando de mentirosos. Você sabe que o Ministério Restituição
ele tem tirado o lucro de muita gente, irmão. Quem sabe disso? Você que hoje faz parte da família Restituição, talvez você já foi manipulado por esses adivinhadores, por esses mentirosos que tirou alguma coisa de vocês. Hoje ninguém tira nada mais de vocês. Ninguém, porque vocês estão agora, verdadeiramente, vocês estão livres. Isso, irmã, aplaudam o nosso Senhor. Vendo seus senhores que lhes desfizeram o lucro, desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para fora para a praça, à presença das autoridades, e levando os preitores, autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Ele estava perturbando a cidade? Ele estava perturbando? Você viu ele perturbar a cidade? Não estava perturbando. São mentirosos, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, arrastando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Olha por que os caras apanharam: porque tirou um demônio. Sabe, você vai, ora, tira um demônio, e a pessoa ainda vai te bater. Eu já fiz isso, irmão. Já fui na casa de uma pessoa que o pai estava paralítico e a filha processa com uma legião de demônios. Eu cheguei na casa, 2h pouca da madrugada, repreendi, mandei sair o demônio, a legião, e na mesma hora o pai se levantou. Sabe então essas pessoas? No mesmo lugar, servindo aos demônios. No mesmo lugar. Então você vê que a predestinação, a eleição, não é para todos. Você é um eleito? Dê glórias a Deus. Vê milagre, vê prodígio, vê maravilhas. Cadê? Mas não reage. Tem gente assim, vê tudo, ouve tudo, mas não reage como um eleito de Deus. Mandaram açoitá-lo com varas, e depois de lhe dares muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, é isso que eu te digo, irmão, isto que eu falo. Nós, quando estamos com problemas, nem volta da meia-noite, nem 3 da tarde, nem 15 horas, nem 18 horas, nem hora nenhuma, nem quando levanta, tem gente que parece que não tem nem alma, né, dizia minha avó. Você parece que não tem alma. Quem já ouviu essa palavra? Gente, carne pura, você não tem alma, a gente tem espírito, né? Então não tem um momento de gratidão. Meu Deus, onde eu estava, quem eu era, quem eu sou, cadê a gratidão de quem eu era, de quem eu sou? Cadê a gratidão? Então Paulo reconhecendo, momento difícil, apanhei. Cara, ele poderia falar: Deus, não leva mal não, mas não vale a pena te servir. O Senhor viu o que eu fiz. Eu tirei um demônio de uma pessoa, ajudei essa mulher, tadinha, agora ela vai poder viver a vida dela, não vai ser mais dominada por aquelas pessoas que a escravizava. Agora ela vai para a família, a vida ela tem mãe, o pai, ou o marido, agora ela vai viver a vida dela. Olha o que eu recebo. Ele poderia ter confrontado. Às vezes a gente faz isso, irmão. Quando a gente passa, eu não vou louvar, porque eu estou passando por muitas lutas, sabe? Deus entende. Eu não vou louvar, porque eu estou vivendo um momento. Aí quando está tudo bem, aí fica assoviando. Que Jesus é meu pastor. E quando está tudo bem, é fácil dizer que Ele é teu pastor e nada te falta. Agora, quando está tudo ruim, quando tudo parece não se encaixar, quando você está padecendo por algo que você sabe que você não fez, quando você está pagando um preço, sendo acusado de algo, irmão, eu poderia me colocar como uma vítima. Deus, o que eu faço da minha vida? É só pregar o amor, pregar a palavra, dar a verdade às pessoas, e as pessoas ficam falando zum de mim aí, Senhor. As pessoas não me poupam, mete o pau.
mete o pau, me malha, não dá para te servir não. Né? Não dá vontade de falar assim, não dá para me fazer, levar a verdade para essas pessoas, porque elas me malham, ficam falando mal, reclamando da vida, se queixando de tudo. Paulo, ele diz que ele orou e depois começou a cantar. Mas ele cantou para quem? É isso que eu quero levar a igreja. A igreja tem que ir para esse momento aqui, porque serão momentos assim, são momentos assim que nós vamos viver. Nós vamos viver momentos difíceis, mas nós não podemos sonegar aquilo que nós temos que oferecer para Deus, que é louvar a Deus. E Deus é tão bom que nos permite ter um espaço para a gente nos reunirmos com o mesmo coração, a mesma alma e louvar a Deus, levantar mãos, abrir a nossa boca e dizer, graças a Deus. Tem gente que parece que não tem alma, toma café da manhã, não, levanta igual um animal, levanta xingando, levanta reclamando, levanta murmurando, levanta choraminguando. As mensagens que se postam, você vê que pessoas que não louvam a Deus, são mensagens negativas, são mensagens depressivas, de morte, de coitadinho de mim. Então, quando alguém tem um espírito de gratidão a Deus, irmão, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, irmãos, é de lá que vem o nosso socorro vem do Senhor. É do Senhor que veio o nosso socorro. Louvar é ato de louvar, de exaltar, de glorificar, de elogiar. Louvar é gratidão. Gratidão. Por que Paulo louvou nesse momento? É inexplicável. Tem explicação humana essa posição do apóstolo Paulo? Não tem. Ele poderia dizer, como pode? O que eu fiz de mal? Me bateram, me tiraram minhas vestes, me levaram para a praça, me humilharam, rasgaram minha roupa. Está lá no 22, põe lá, irmã. Levantando-se a multidão, unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes. Antigamente, quando queria humilhar uma pessoa, principalmente um homem, despia este homem publicamente. É como se desse um tapa na cara. Um homem, quando leva um tapa, se você levar um chute, sabe, levar um empurrão do outro homem, é normal. Mas se você leva um tapa na cara, quem já levou um tapa na cara, você sendo homem? Eu já levei, mas eu quase comi um animal depois, né? Levei, mas também levou uns 300 depois. Mas é um tipo de humilhação, sabe, que provocando o apóstolo Paulo, para ver se Paulo iria murmurar, para ver se Paulo iria deixar de reconhecer que Deus existe, porque tem gente que por qualquer coisa apaga Deus da mente. Gente, essas pessoas, elas nunca se encontraram com Jesus, porque quando se encontra com Jesus, o encontro teu com Jesus transforma a tua vida. O encontro com Jesus não faz você vir aos cultos, eu vou lá, porque se eu não for, o pastor vai falar, ele está desviado, vai começar a jogar piada. Ele fala que eu jogo piada, acho que eu vou pegar o meu tempo precioso para pensar em alguém que não está aqui. Quem não está aqui, que não quer congregar aqui, irmão, paciência, vai comer capim em outro canto, não importa, eu não estou preocupado com quem não está aqui. Eu deixei essas pessoas que não amam a palavra para lá. Eu quero cuidar das ovelhas perdidas que se reúnem aqui, amá-las, cuidá-las, tratar dessas ovelhas. Quem não quer ficar no nosso meio, Jesus falou, se você não quer ficar conosco, porque você não é dos nossos. Se não é dos nossos, se você não é dos nossos, não deve estar no nosso meio, porque faz mal, faz muito mal.
Então, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo. Então, diz que ele passou por isso. Mas no 25, mas como é que foi a reação dele? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. E de repente, 26, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Então, o que aconteceu? Gratidão. Paulo não estava cantando porque ele estava preso. Ele estava cantando porque ele sabia que Deus iria operar alguma coisa naquele lugar. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa naquele lugar. Mas ele não sabia o que era. Mas ele sabia que Deus estava no comando daquela situação. Que Deus iria usar aquele momento para salvar alguém. E você sabe o que aconteceu? 27. E o carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-as para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Você entende isto, irmão? Deus permite que Paulo, depois de ter feito o bem para uma mulher, apanhe, vá preso. Não sei se você está conseguindo seguir o que está aqui nessa história. Depois de ter padecido, sofrido, com um propósito. Você não passa por situações sem propósito. Cara, eu com a minha esposa morava na mesma casa que nós moramos hoje. Hoje está 2 vezes melhor do que era, mas com tudo direitinho dentro de casa. A gente vai lá para a Bahia. Passamos muita dificuldade, passamos vergonha, fomos massacrados, fomos pisoteados, andamos em lugares horríveis, andávamos em vala, a casa das pessoas passavam, desculpe a expressão, a fezes passava assim, de dentro de casa assim, você via as fezes assim, passando, a gente pulando para entrar nas casas, sabe, pessoas miseráveis, pobres, e nós vimos daquilo tudo, e essas pessoas, umas traíram, outras nos enganaram, outras blasfemaram, outras criaram motim, fizeram reuniões separadas. Foi um inferno, irmão. Mas para tudo tem um propósito. Cadê essas pessoas? Eu pergunto para uma baiana que está lá, falo: cadê essas pessoas? Estão tudo por aí, pastor. Ninguém tem mais a vida estabilizada. E o senhor está bem, né? Falei: claro. Eu segui o propósito de Deus. Sofremos. Jesus falou o quê? No mundo? Então, se ele falou que eu teria, então, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, o que aconteceu ali? Eles pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, seguiu e foi batizado, que era costume, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, depois a mesa, e com todos os seus, manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Então você vê uma história, continuidade, sofrimento, agradecimento, louvor e louvores. Por que ele passou por aquele caminho? Porque ele tinha que chegar nessa família. Eu te conhecia? Você me conhecia? Eu tive que passar, subir morro, descer morro, enfrentar gente ruim, com Bíblia na mão. Eu nunca tive problema com bandido, com traficante, quando ia para as rádios. Tive problema com gente que dizia ser pastor e queria me bater.
Por causa da palavra de Deus. Se eles pudessem fazer o que fizeram com Paulo ali, mandar pegar e bater em mim, eles faziam. Por causa da palavra de Deus. Então, tudo tem um propósito. Vocês estão aí. Eu consegui, através da minha vida, libertar vocês das bocas dos leões. Vocês foram libertados. Mas eu passei por uma história. Passamos por uma via que dá vontade de parar. Como ser humano, muitas vezes eu fiquei angustiado de pensar em morrer, tentar em tirar minha vida, pular do apartamento onde a gente estava, cair lá junto do cachorro, que tinha lá 2 pitbull velho. Falei, esses bichos nem sei se tem dente, vou cair lá, eles não vão me comer, aí vou ficar só sem um braço, sem uma perna, e vai ficar pior ainda. Não, mas quando eu acordava à noite, via aquele monte de camundongo subindo e descendo as escadas, eu falei, vai comer minha família toda. E era uma dúzia de camundongo, sobe, desce. Eu falei, Deus, Jacó viu, foi anjo, eu estou vendo é camundongo. Era a minha vida. Eu estou aqui. Você entende, abençoado? Você entende? Então, não murmure da tua história, não murmure do teu trajeto, siga louvando. Siga agradecendo a Deus, faça como o apóstolo Paulo fez, ele seguiu agradecendo, porque tem uma história, atrás de uma história tem outras histórias. Parecia que seria o fim, libertei aquela mulher, acabou, não, foi preso, apanhou, foi humilhado, foi para a cadeia, cantou louvores, Deus agiu, abriu a cadeia, não abriu a cadeia para eles saírem, abriu a cadeia para eles conhecerem o carcereiro conhecer Jesus, conhecer o poder de Deus. Eu passei para você conhecer o poder de Deus. Essa é a história, irmãos, que a gente tem que acompanhar de perto. Então, versículo 34, 35. E quando amanheceu, os preitores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. E Paulo já estava livre. Onde ele foi? Onde é que ele tomou café? Na casa de quem? Ele já estava livre. Ele já estava solto. Mas ele voltou, tomou um cafezinho, pregou a palavra na casa do carcereiro, abençoou a família do carcereiro. Todos eles reconheceram uma pregação. Olha como é que um eleito de Deus age. Uma pregação ele recebe. Tem gente que fica 10 anos me ouvindo e fala, oh meu Deus, pastor, sabe, eu gosto demais, mas eu prefiro sal grosso. Então você não é da fé. Você não é da fé. Quem prefere sal grosso no lugar da Bíblia, não é da fé, não tem nada a ver com a fé. Com as seguintes ordens: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosse posto em liberdade, agora pois sai e ide em paz. Olha o que Paulo falou, olha lá, vamos lá, irmão. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Olha aqui, olha o que esse homem falou: não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente e nos ponham em liberdade. Olha o que aconteceu, irmão. Os oficiais de justiça comunicaram isto aos pretores, estes ficaram possuídos de temor quando souberam que esse tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiu-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram, então partiu. Então ele foi para outro lugar depois de ter cumprido a sua missão. Então, louvar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Quando você está bem com a tua mulher, quando está bem com o teu marido, quando está bem com os filhos, está tudo bem com os filhos, está tudo bem, né? É fácil. O dinheiro no bolso, pagamento tudo em dia, todo mundo trabalhando. Aí quando o negócio está tudo fechado, não tem luz no túnel,
tem que andar tateando. Tem tempo da nossa vida que a gente anda assim. Eu andei assim, ó, tateando, sabe? Como vai ser? Eu não sei como vai ser, eu sei que vai ser. Não, como será? Não sei. Eu sei que algo tem alguma coisa por detrás. Deus não permitiria que por esse caminho, que é o dele, acontecesse tudo isso, e aqui no final não teria uma dupla honra. Em lugar da vergonha, dupla honra. Ele passou vergonha, não passou? Como é que ele saiu de lá? Honrado. É assim que Deus vai fazer com a nossa vida, quando nós não colocamos obstáculos. O louvor é para Deus, e Ele quer que você sempre o louve, independente. Pastor, eu xinguei, pastor, eu falei um negócio assim, pastor, eu agi assim. Irmão, Deus não sabe o que você fez, mesmo sem você fazer, só você pensar, você já está fazendo aos olhos dele, mas Ele não leva em conta essas coisas. Ele te ama, Ele te ama. Assim seja, assim disse o Senhor. Fica de pé, vamos terminar, por favor. Glórias a Deus.